Bom dia a todos. Me chamo Mariana Freitas, sou pesquisadora e coordenadora de Relações Institucionais aqui no Laboratório de Políticas Públicas e Internet. Sou uma mulher branca, estou com os cabelos presos, uso óculos pretos e estou com uma blusa branca com flores azuis. É uma honra apresentar esse webinar hoje, que contamos com diversos nomes muito importantes para esse tema que vamos tratar, que vai ser sobre finanças descentralizadas, uma introdução ao futuro das finanças. Para essa conversa de hoje, eu tenho a honra de introduzir os nossos convidados, começando com o nosso moderador, Gabriel Souto, que é cofundador do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, Jorge Alessandro Casara, que é gerente de inteligência em supervisão de riscos estratégicos da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e Pedro Henrique Nascimento Silva, coordenador de produtos e serviços não bancários do Banco Central do Brasil. Passo a palavra para o Gabriel, que vai tocar essa conversa hoje com os nossos convidados. Olá, pessoal. Obrigado primeiramente a toda a equipe do Lapin por organizar esse webinar. A gente está aqui para fazer o lançamento do white paper de finanças descentralizadas, o DeFi, e uma breve introdução que eu queria dar também sobre esse white paper é que a gente teve a preocupação de ter um trabalho de inclusão no sentido de inclusão financeira e também uma linguagem mais acessível também para aqueles que possam se interessar e lerem esse white paper. Então, a gente fala um pouquinho da compreensão do Wi-Fi, do DeFi, as definições e os exemplos de contrato inteligente, tecnologia blockchain, liquidez descentralizada e interoperabilidade. E ao longo disso, a gente trabalha o histórico da tecnologia, as diferenças e como novas tecnologias e estratégias de negócio advindas do DeFi podem ser implementadas no mundo atual, como empréstimos descentralizados, tokenização de ativos, interoperabilidade em cadeias. E a gente conclui também o white paper falando sobre os desafios e oportunidades do DeFi no futuro e fazemos uma breve conclusão sobre o que trabalhamos no white paper nesse documento que vai estar disponibilizado para vocês. Bom, para começar a conversa, fazendo uma breve introdução minha também para questões de inclusão visual, sou um homem branco vestindo uma camisa branca. Estou aqui com o Jorge, o homem branco vestindo camisa azul, e o Pedro Nascimento também vestindo uma camisa vermelha. Antes de começar, eu queria também falar um pouquinho sobre esse panorama que a gente traz aqui para essa conversa. Estamos trazendo a CVM e o BCB sentados aqui para discutir essa tecnologia também. E é importante que a gente continue esses tipos de diálogos interinstitucionais com sociedade civil, o governo, empresas privadas e academia, para sempre fortalecer o debate de DeFi e a gente garantir uma rígida implementação da tecnologia e uma própria regulação. Então, para começar a conversa, eu queria fazer já a pergunta ao Jorge, que é no contexto dos contratos inteligentes que executam automaticamente as transações no DeFi, como que a CVM vê a necessidade de regulação para garantir que esses contratos estejam em conformidade legal? E se existe um desafio em conciliar a automação desses processos com a supervisão tradicional da CVM? Obrigado. Bom, bom dia a todos, eu agradeço o convite. Primeiro, um disclaimer já tradicional, eu estou aqui e respondo com as minhas opiniões, e nem sempre são alinhadas às opiniões da CVM, e obviamente não vinculam a CVM, eu sou colegiado. A gente, na CVM, discute bastante esses temas, com certeza muitas das perguntas que vocês vão fazer não receberam uma resposta oficial institucional da CVM. Então, entendam as respostas como minha opinião, resultado de discussões internas, etc., mas ainda assim minhas, né? Essas são todo o tema de DeFi, blockchain, ainda é muito desafiador, acho que para todos os reguladores do mundo, que estão ainda tentando entender o ecossistema, como é que funciona. E a gente, assim, eu vou repetir algumas palavras que vocês vão falando nas perguntas para a gente saber que está falando da mesma coisa, né? Contrato inteligente, por exemplo, muitas pessoas, quando ficam analisando um contrato no mercado de valores imobiliários, às vezes confundem de que contrato estamos falando. Tá? Um contrato inteligente, geralmente, no sistema DeFi,
significa um código que vai pactuar alguma transação que, em muitos casos, eu acredito que não, no estado atual da tecnologia, ainda é muito básico, uma transação pontual de, tipo, transferir tokens de uma carteira para outra se algum evento acontecer. Né? E pode ter vários graus de complexidade, mas geralmente a gente não está falando de contratos que, por exemplo, um contrato de investimento coletivo, como muita gente vê isso no mercado quando a gente analisa, por exemplo, se determinado ativo é um valor imobiliário ou não. E geralmente, quando você está fazendo algum projeto e você acha que aquilo lá pode estar dentro do perímetro da CVM, você tem que analisar onde está o contrato de investimento coletivo, geralmente nas promessas feitas por um emissor, por aquela pessoa que está querendo captar dinheiro, captar a poupança popular, as promessas que ele faz para aquele investidor em potencial. E isso geralmente está, hoje em dia, num white paper, num site do empreendimento. Geralmente não está no contrato inteligente, até porque o contrato inteligente geralmente é um código entre 0 e 1, e ninguém lê, né? Então, a gente tem, sim, vários desafios. O primeiro é esse, né? É fazer as pessoas entenderem aonde que elas estão, vamos supor, teoricamente, adquirindo direitos contra um emissor, contra um empreendedor, e o que aquele ecossistema, aquelas ferramentas que o empreendedor está oferecendo para elas vai fazer. Existe, sim, muitos desafios em relação a contratos inteligentes, e o principal é esse. No mundo DeFi, um contrato inteligente ele pode ter, por exemplo, a custódia de um ativo. No mundo tradicional, você custodia um valor imobiliário em um depositário central, por exemplo, ou um custodiante, onde ele vai ter a guarda daquele ativo e vai receber as instruções do verdadeiro titular daquele ativo via mensageria, etc., mas é uma relação de confiança. Né? Enquanto que num contrato inteligente, geralmente a gente está falando de contratos inteligentes registrados em uma rede distribuída, você tem que saber exatamente em que você está confiando. Né? O contrato inteligente pode ter o controle tanto dos donos do contrato, quem tem a chave do contrato inteligente, geralmente um programador, ou os donos da rede, que também podem ter um controle daquele ativo do investidor. Então, as coisas acabam se confundindo e fica muito complicado de você decidir como que você transfere aquelas obrigações das nossas regras atuais que estão focadas em um participante registrado, pessoa jurídica, que tem regras específicas para fazer a salvaguardar aquele ativo, para uma rede distribuída que tem geralmente, às vezes, uma governança também distribuída, etc. Então, tipo, é um salto, vou dizer assim, bem grande entre a realidade atual e a realidade de DeFi, e causa, sim, preocupação para o regulador. Perfeito. E essa preocupação de regulação também acho que é inerente, né, para todo mundo. E aí eu quero puxar um pouco para o Pedro essa questão de como o Banco Central enxerga o papel das finanças descentralizadas na democratização do acesso aos serviços financeiros no Brasil, já que é a premissa da tecnologia, né, a questão da falta de intermediação, da necessidade de intermediação, especialmente para as regiões aqui no Brasil, onde a inclusão bancária tradicional ainda é limitada. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. E vou até repetir também o disclaimer do Josi, que fala que eu falo a minha opinião são minhas, e eu não necessariamente são as opiniões do Banco Central, né? E começando falando sobre como o Banco Central vê hoje o papel do DeFi na inclusão financeira, eu acho que a gente vê como uma grande oportunidade de continuar avançando nessa agenda, que é talvez uma das missões mais importantes do Banco Central. A gente ainda, nos últimos 20 anos, talvez, o Banco Central tem, em momentos diferentes, teve várias iniciativas de sucesso para aumentar a inclusão financeira, mas que ainda nos deixa numa situação longe da ideal, né? A gente sabe que, principalmente nos locais mais distantes do Brasil, e para a população que com menor renda, esse acesso ao serviço financeiro ainda é bem limitado. E o DeFi, por desvincular o acesso ao serviço financeiro de um acesso a uma grande instituição, tem a oportunidade de aumentar essa inclusão de maneira significativa. Mas também tem muito risco também, né? Como o Jorge mencionou, essa nova tecnologia, ela tem características na sua essência, talvez diferentes no sistema tradicional, financeiro tradicional, por exemplo,
tirar o foco, melhor, tirar a responsabilidade de uma instituição autorizada, identificável, que tem por trás dela pessoas também identificadas, e colocar muitas vezes funcionalidades em um algoritmo que pode fugir do controle de um regulador ou até de qualquer tipo de intervenção no Estado. Então, a gente vê também que o DeFi traz uma preocupação também vinculada a outra atividade que o Banco Central tenta ampliar, que é a educação financeira. A gente viu nos últimos anos, desde que os ativos virtuais começaram a ganhar popularidade, a séria sequência de fraudes que envolveu esse tipo de ativo, e a gente vê com uma preocupação muito grande esse mercado por esse motivo. Ele tem características diferentes do mercado tradicional, de novo, descentralizada e uma coisa muitas vezes na sua natureza transnacional, e a gente tem uma preocupação específica com a proteção ao consumidor nesse mercado, né? E a gente vê com bons olhos, a gente tenta acompanhar o mercado de maneira a não intervir, para não sufocar o mercado, e permitir, fomentar e permitir a inovação, para realmente permitir novos serviços, para alcançar a população que ainda não tem acesso ao serviço financeiro de maneira plena, mas nossa preocupação e nosso foco hoje são especialmente na proteção ao consumidor. Acho que hoje o foco talvez a preocupação maior seja, por exemplo, BET ou outras coisas, não necessariamente o mercado de ativos virtuais, mas a gente viu, como alguns anos atrás, os ativos virtuais atraíram muitos investidores, muitos consumidores, que muitas vezes não estavam a par de todos os riscos desses tipos de ativos. Então, a gente vê uma oportunidade muito grande na inclusão financeira, de novo, permitir que uma pequena empresa, busque um empréstimo, ou busque um sistema de pagamentos, ou um sistema de poupança diretamente através do seu celular, sem precisar de uma intermediação de uma instituição financeira, ou ainda mesmo que ela use uma instituição como intermediadora, a instituição vai poder usar um sistema descentralizado que é mais eficiente, mais rápido e menos custoso que um sistema tradicional. Então, a gente vê essa possibilidade como realmente muito relevante. Mas a gente ainda tem uma preocupação muito grande com esse mercado em relação à proteção ao consumidor e outras questões também relevantes, como a prevenção à lavagem de dinheiro e também financiamento ao terrorismo. Perfeito, obrigado. E você suscitou esse ponto bastante importante, que é a proteção ao consumidor, né? E para passar a bola para o Jorge, eu queria realmente tocar nesse ponto de proteção aos investidores. Jorge, quais as principais preocupações da CVM em relação à proteção aos investidores que utilizam essas plataformas DeFi para realizar tanto empréstimos quanto investir em pool de liquidez, que esse conceito a gente trabalhou no relatório? Existe alguma proposta da CVM para mitigar risco como fraudes e vulnerabilidades de contratos inteligentes? Jorge, o microfone está sem problema. Ok. Todo esse ecossistema é basicamente, assim, eu não vou dizer que está fora do mercado regulado. É até uma coisa interessante de pontuar, não sei o quanto vocês seguem os relatórios e pareceres da IOSCO e de outros reguladores sobre finanças descentralizadas de modo geral, mas é muito interessante notar que os reguladores eles não compraram essa ideia de finanças descentralizadas. Para os reguladores, eu acho que eu estou falando de modo geral, a IOSCO tem esse ponto de vista, a SEC americana tem, o próprio MiCA na Europa, você lê ali que todos meio que ignoram o fato de que pode existir finanças descentralizadas. Eles sempre acham que existem promotores, existem patrocinadores de algum projeto, todo ativo tem um emissor que é localizável e que pode ser chamado a prestar contas. Então, é sempre bom pontuar isso, porque não é um conceito que o regulador conseguiu digerir muito. Isso posto, é claro que existem, o ecossistema ele é complexo, ele é complicado, o regulador nem sempre está equipado para observar tudo o que acontece dentro dele, e nesse sentido, a preocupação que o regulador passa para o investidor é justamente essa, de ser educado, entender o que está fazendo, entender se você está em dia com toda a proposta tecnológica aí de investimento que você está querendo entrar,
e saber que os riscos podem exacerbar a capacidade técnica e perímetro do regulador daqui, por exemplo. É muito difícil um investidor brasileiro que se veja prejudicado porque investiu em alguma plataforma global, procurar a CVM e conseguir uma reparação muito rápida. A gente vai depender de muitos entendimentos e memorandos de entendimento que a gente tem com os reguladores, etc., para poder fazer qualquer ação eficaz aí de recuperar qualquer tipo de investimento que não deu certo. E isso, obviamente, vai entrar numa fila de prioridades, que nem sempre vai ser uma prioridade do regulador aqui, que tem uma lista enorme, né, de afazeres e com o mercado regulado. Então, o que a gente tem feito é tentar fazer atividades de educação financeira para que todo mundo esteja realmente consciente dos riscos que toma quando investe nesse tipo de plataforma. Excelente. E para fechar esse ciclo de proteção ao consumidor, queria passar para o Pedro essa questão também, mas entender um pouco mais a perspectiva dos desafios regulatórios do Banco Central, o BCB. Como que ele está enfrentando essas questões como o crescimento da DeFi e balancear também com a proteção do consumidor? E como você acredita que o Banco Central pode fazer esse balanceamento entre inovação e proteção ao consumidor? Se tem alguma iniciativa já implementada, pode nos dizer um pouco mais? Então, eu vou começar para responder a pergunta, começar dando um panorama geral das iniciativas do Banco Central nessa área, né? Uma iniciativa é a regulamentação das prestadoras de serviços ativos virtuais, né? Que foi depois da competência dada pela Lei 14.478 e o posterior decreto ao Banco Central. A gente começou a trabalhar, de fato, na regulamentação desse setor, lógico, preservando a competência da CVM sobre a regulação de valores imobiliários, né? E a gente tem, ou seja, essa iniciativa seria a regulamentação das corretoras, das prestadoras de serviços de maneira geral, de ativos virtuais, também de maneira geral, né? A outra iniciativa importante do Banco Central é o DREX, que é a nossa CBDC, né? A nossa seria o real emitido de maneira digital. Acho que é uma decisão importante, né? Que tipo, o CBDC, o DREX, o CBDC é o real, só que emitido de maneira digital, e de maneira também que permitisse uma possível interoperabilidade, uma possível interação com outros tipos de DLT, de blockchains, e também, consequentemente, de sistemas de DeFi. E uma terceira iniciativa, que talvez é a mais nascente, é a tokenização, né, que está que é talvez um desafio, nosso maior desafio, porque ela não conta com um mandato legal claro. No caso dos ativos virtuais, a gente tem um mandato legal claro, e no caso de emissão de reais, seja virtuais ou de outra maneira, ele também tem um mandato legal claro do Banco Central. Quando a gente fala em tokenização, a gente começa a ter um sistema mais esparso em que não está claro o que o Banco Central poderia ou deveria fazer para implementar para permitir ou fomentar a tokenização no Brasil. A tokenização, de maneira geral, tipo, você transformar outros ativos também em tokens, ou que sejam um ativo, ou que representem um ativo, e permitir que eles sejam também negociados de maneira descentralizada. E existe nesse mercado de tokenização uma dificuldade maior para o regulador, por a gente não saber necessariamente, por exemplo, tem uma diversidade de ativos, e a gente não tem uma noção clara ainda de onde, de como a gente poderia agir. Cada ativo, muitas vezes, conta com leis próprias e normas próprias, que podem, às vezes, impedir ou não a tokenização, e a gente não sabe muito bem ainda como seria a nossa atuação. A gente pode atuar em um ativo X, Y, Z, ou não pode. Um ativo exige uma mudança regulatória ou uma mudança legal, ou os dois, onde a gente poderia já atuar ou não. Então, quando a gente vê essas três agendas de ativos virtuais, tokenização e o CBDC, o DREX, a gente acha que elas convergem e elas podem um dia, se a gente estiverem funcionando plenamente, aumentar a eficiência e a inclusão financeira. Só que a gente ainda não tem uma noção tão boa, especialmente na questão da tokenização, qual seria o papel do Banco Central. E isso é uma coisa que está na nossa agenda para o ano que vem. A nossa expectativa é lançar a segunda consulta pública de
já com o texto da norma regulamentando as prestadoras de serviços de ativos virtuais até o final do ano, nesse mês no próximo, preferencialmente. E a partir disso aí, depois de aprovada essa norma, essa regulamentação, um dos nossos focos ano que vem vai ser buscar e estudar mais a fundo a tokenização para ver onde a gente poderia atuar. E essa dificuldade de lidar com esses novos conceitos, com essas novas estruturas, com esse mercado que é diferente do mercado tradicional, eu acho que essa é a dificuldade que o Banco Central tem hoje em regulares ativos. Eu acho que foi um aprendizado grande, tanto para a gente aqui, enquanto ainda não terminou ainda, que a gente vai começar a efetivamente autorizar e supervisionar esse mercado no ano que vem. E essa dificuldade de lidar com esses conceitos novos, que são muitas vezes desafiadores, você não consegue uma analogia clara para outros setores já regulados pelo Banco Central. E também a gente tem uma dificuldade, também acho que é importante levantar, até de pessoal também, digamos assim. Acho que o Banco Central, mesmo desde que eu entrei aqui, a gente nunca tinha feito esse mesmo processo de abarcar um setor grande, já relevante, que já funciona no mercado, e trazer para a regulamentação de maneira tão rápida assim, né? A gente estima aí que a gente vai ter que autorizar e começar a supervisionar nos próximos anos entre 50 ou 100 instituições inicialmente, e com um potencial de aumentar exponencialmente das próximas décadas. Então, a gente tem uma dificuldade aqui de receber essa nova competência sem necessariamente receber muito de pessoal, muito de recursos, e a gente teve aqui também que repensar nosso processo também de autorização e supervisão para poder abarcar esse novo segmento de maneira segura, né? Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro, assim, as iniciativas do Banco Central e quais são os passos para o futuro nesse sentido de regulação. E passando para o penúltimo bloco, que é a questão da participação e da inclusão, que se liga bastante também com a questão da inclusão digital, que é como o DeFi é operado globalmente, né? Qualquer um com acesso à internet pode participar desse processo de finanças descentralizadas. E eu queria passar essa pergunta para o Jorge, como o DeFi, como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, como que as pessoas, como qualquer pessoa podendo participar desse processo, como que a CVM enxerga o impacto dessa descentralização no mercado brasileiro? Então, bom, de novo, né, já que você perguntou como a CVM enxerga, eu tenho que reforçar aquele disclaimer que eu fiz no começo, que é como eu enxergo. A CVM, ela tem estudado bastante e não necessariamente toda a CVM tem um ponto de vista comum. Eu diria que todos nós somos muito otimistas quanto aos aspectos tecnológicos do DeFi no sentido da inovação, ou seja, tem trazido tem trazido características bem interessantes de inovação do mercado financeiro, de potencial diminuição de custos de transação, custo da negociação, custo de pós-negociação, que é interessante e, obviamente, eu não acredito que a proposta do DeFi pura, né, de total minimização da confiança, desintermediação, etc., poderia se estabelecer no mercado de valores imobiliários como ele é hoje, até porque a gente sabe que os intermediários não surgiram por surgir, eles surgiram porque eles provêm serviços, eles têm um papel importante na provimento de liquidez, na facilitação de transação, na facilitação de confiança dentro do mercado financeiro, e isso não vai embora assim tão facilmente. A gente, obviamente, tem essa preocupação de que o mercado DeFi, eu vou dizer assim, ele é uma alternativa de investimento. Alguns investidores podem achar que é uma alternativa melhor do que o mercado de capitais do que ele é, mas é sempre bom fazer essa distinção. O mercado DeFi, ele traz uma inovação tecnológica muito interessante, onde a gente se inspira para potencialmente fazer uma transformação da infraestrutura do mercado financeiro do futuro. Mas o que acontece no mundo DeFi, ele não é exatamente um mercado de valores imobiliários. Existe sim, e eu vou dar aqui já a minha opinião favorável, por exemplo,
de que alguns negócios do DeFi são muito interessantes. Eu vou falar, tipo, o próprio conceito dessa a plataforma, o Ethereum, por exemplo, né, que traz esse conceito de uma plataforma que move valor de um lado para o outro, sem intermediários, onde qualquer um pode estabelecer ou pode propor um estado de um registro novo, simplesmente ao investir o gas, e você não depende de um intermediário, de uma terceira parte de confiança ali, que pode geralmente tender a algumas estruturas monopolísticas, etc. Existe uma novidade ali que é muito interessante, é muito legal, e isso pode ser importado. Mas a gente não está falando de todos os 35 mil coins que tem por ali, né? Tipo, a gente está falando de algumas iniciativas que buscaram investimento desses investidores, conseguiram liquidez nesse mercado centralizado, mas a grande maioria do mercado ali são propostas que são autocontidas, eles não participam daquele mundo do mercado de capitais, que é um mundo onde empresas vão buscar recursos de poupadores, e esses poupadores também têm necessidade de achar uma finalidade para o seu dinheiro, algum rendimento para o seu dinheiro, de forma que você tem, de um lado, empreendedores que propõem empreendimentos que se traduzem em ativos de maturidade muito longa e de pouca liquidez, e que isso se transforma dentro do mercado de capitais em ativos muito líquidos e muito seguros, né? E essa transformação de risco faz toda a economia girar, e esse é o papel do mercado de capitais, né? Nesse encontro entre tomadores e emissores, isso está totalmente separado do mercado de DeFi, não é? O mercado de DeFi ou o mercado de CeFi também é totalmente autocontido. É a gente que vai lá, procura o Bitcoin, não estou fazendo nenhum julgamento de valor sobre a proposta do Bitcoin, eu acho bem bacana, inclusive, a ideia de um meio de pagamento autônomo, descentralizado, não censurável, etc. Mas o fato é que é um ambiente autocontido e que não está participando do mercado de capitais, né? É uma preocupação do regulador? Com certeza, né? Porque, de certa forma, ele compete, mas a gente sabe que ainda os volumes não se comparam. É por isso que a gente também sopesa ao nosso trabalho de supervisão, porque a gente sabe, né, que onde está a nossa prioridade. O mercado de capitais, de fato, está na outra parte, né, que ainda é das finanças tradicionais. Perfeito. É uma questão de, acho que, evolução, assim, tanto na percepção, acho, aí a minha opinião como pesquisador, que a gente também conseguiu observar desse relatório, é uma evolução que anda de mãos dadas, né? Tanto dos reguladores, quanto do mercado, quanto das tecnologias. Por isso que a gente tem discussão também de sandbox regulatório, a autorregulação, questão de se deve regular agora ou deixar para depois. Então, acho que por isso que é importante a gente ter essa discussão com vários stakeholders para não só alinhar as expectativas, mas também possibilitar um progresso maior em conjunto. E aí, nesse sentido, desse bloco de inclusão, queria perguntar ao Pedro a questão da inclusão no sentido de interoperabilidade. A gente vê que a gente tem diferentes blockchains, e isso é essencial para o DeFi funcionar, ter diferentes blockchains, mas a interoperabilidade é a linha que conecta todas essas blockchains para que o serviço seja disponibilizado da melhor maneira possível ao consumidor final. Como que você enxerga essa possibilidade de interoperabilidade e de que maneira o Banco Central pode facilitar essa integração com o sistema financeiro nacional? Então, acho que todo mundo concorda que a interoperabilidade é uma parte essencial do DeFi, né? Acho que se a gente criasse o DeFi para manter caixinhas isoladas, eu acho que o ganho seria muito pequeno, né? Você não estaria limitado a um tipo de ativo em cada lugar, a um tipo de regra de negociação. Acho que seria muito limitante a gente estaria deixando na mesa muito do potencial que a tecnologia pode trazer para a gente, né? E a maneira como o Banco Central vê que ele pode apoiar, que ele pode permitir a interoperabilidade, primeiro, fazendo uma regulamentação agnóstica em relação à tecnologia, né? Que é um desafio, porque geralmente a gente tenta, quando a gente vai regulamentar um setor ou um serviço, a gente sempre está olhando para o que a gente já está acontecendo no mundo, para o que já está operando, para as propostas que a gente recebe de operação,
E a gente tenta sempre moldar a regulamentação para atingir aquele caso específico, né? Porque a gente não quer, a gente quer que a regulamentação seja plenamente aplicável e adequada àquele caso. Mas o risco disso aí é que muitas vezes a gente molda muito a regulamentação e acaba limitando também o mercado, né, a inovação. Então, uma das maneiras que a gente busca para fomentar essa interoperabilidade é tornar a regulamentação mais agnóstica possível em relação à tecnologia, a protocolo, em relação ao que já existe, o que pode existir, para realmente não travar na regulamentação a interoperabilidade. Um segundo fator importante também é, talvez, um dos mais úteis, vai ser a criação de uma CBDC do DREX, que a gente enxerga como uma possível camada de liquidação em reais, em moeda corrente, para outros blockchains, outros DLTs, né? A gente vê um potencial do DREX como essa plataforma, esse rail de liquidação, de transação, da parte financeira em reais da transação, como algo muito relevante. E a gente ainda vê no mercado hoje uma certa existência, muitas vezes, transacionar de maneira puramente nativa com ativos virtuais, ou com tokens, ou com qualquer outro tipo de coisa que não seja real. A nossa demanda como cidadão, geralmente é de negociar em reais. Lógico que está crescendo, cada vez tem mais gente investindo em esse tipo de ativos, mas grande parte das liquidações ainda é ou em moedas tradicionais, como o real ou o dólar, ou em stablecoins, como que buscam de uma maneira ou outra emular pelo menos ter uma sua variação de valor atrelada a uma moeda também nacional, seja o real, ou, no caso das stablecoins, principalmente o dólar. Então a gente ainda vê que existe uma necessidade clara de ter talvez uma trilha principal, onde você consegue liquidar todas essas operações que ocorrem em outras redes. E para a gente, o Drex é talvez a maior oportunidade nesse sentido. O Drex tem inúmeros desafios de como você implementar um sistema que seja eficiente, que ainda garanta, no caso das transações usuais, o sigilo que o sistema bancário exige, mas a gente vê o Drex com essa oportunidade. E a gente também, de novo, é uma coisa gradual. A gente percebe que tanto a regulamentação de ativos virtuais, quanto o Drex, quanto outras iniciativas, a partir do ponto que elas normalizam e trazem segurança a esses novos mercados, elas vão contribuir para que esses mercados operem de maneira também mais fácil com o sistema tradicional. A gente viu ainda que grande parte dos grandes bancos, das grandes empresas, tem um pouquinho de receio ainda em operar nesses mercados. Tanto que no Brasil, grande parte das grandes instituições que, quando quiseram mergulhar mais nesse mercado, preferiu criar uma empresa separada dentro do mesmo grupo, para não ter que lidar com tanto riscos práticos quanto reputacionais, com a questão de ainda desse mercado sendo regulado, e ele não saberia como lidar com a contabilização, com as questões de prestação de serviços, de regulamentação desse mercado, se ele operasse dentro do sistema tradicional regulado. Então tem um pouquinho uma separação ainda. E a gente acha que, a partir do ponto que a gente regulamenta esse mercado, que vai desenvolvendo dando mais segurança e mais conforto a todo mundo que opera ali, sobre quais são as regras que eles têm que seguir, a gente vê que eu acho que naturalmente vai permitir uma interoperabilidade muito maior entre esse novo mercado, o DeFi, e o mercado tradicional. Perfeito. E agora, passando para o último bloco nosso, que é a questão internacional, e a gente vai falar um pouquinho de regulação internacional. Eu queria indagar o Jorge sobre essa questão de que o conceito de DeFi propriamente é inerente a isso, da gente ter um acesso global, ter transações globais. Quais os desafios que você enfrenta, ou que a CVM enfrenta, para regular ou supervisionar essas transações financeiras internacionais, e que podem escapar também da captura da jurisdição brasileira? Como é que você enxerga essa questão de regulação internacional em si? É uma questão bem complexa e mega desafio, porque o DeFi, por conceito, é algo global, e regulação, por conceito, é algo regional, né? Algo local. Cada jurisdição é diferente da outra, e os reguladores sempre têm preconizado essa ideia da cooperação internacional entre os reguladores para conseguir organizar, regular o ecossistema DeFi, mas isso é sempre mais fácil falar do que fazer. É complicado você estabelecer
todos um entendimento comum, até porque cada jurisdição tem vamos dizer assim, podem variar na sua percepção e flexibilidade quanto ao ecossistema. Alguns são mais receptivos, outros são mais antagonistas, vamos dizer assim, desse tipo de inovação. E, obviamente, que é mais complicado. É mais complicado ainda quando você pega reguladores que estão, isso é bem público, né, notoriamente desequipados por falta de orçamento, falta de pessoal. Então, acontece que você, às vezes, não coloca esse desafio de DeFi numa prioridade muito alta, pelos volumes ainda não tão grandes como o mercado tradicional. Então, os desafios vêm de todas as formas. A gente tem tentado acompanhar bastante do que acontece no mundo, no que é preconizado pelos outros reguladores, pelo que acontece na SEC, que é uma jurisdição que tem sido bastante inovadora em regulação de valores imobiliários de modo geral. A Europa também tem tido iniciativas bem interessantes. A MiCA é uma delas. Eu acredito que meio que inspirou muito das regulações que estão acontecendo aqui no Brasil. Mas o que a gente sabe é isso, né? Não é impossível a gente achar que vai ter uma coordenação internacional perfeita, até porque cada jurisdição enxerga de uma maneira, e dentro da mesma jurisdição isso vai e vem, né? Algumas jurisdições podem ser, por exemplo, a americana hoje, de valores imobiliários, a SEC, que me parece não ser muito amigável ao ecossistema, nem CeFi nem DeFi, mas pode ser que amanhã, entre outras, que seja mais amigável. A gente não sabe. Aqui no Brasil também, isso vai e vem, a gente não sabe pelo simples fato de que as pessoas dentro de um regulador mudam e as jurisdições mudam, são diferentes entre si. Então, é um mega desafio. O que é importante é que, pelo menos, o investidor brasileiro, o consumidor brasileiro esteja protegido. Eu acredito que as ferramentas para isso já estão postas, e alguma coisa que pode escapar eventualmente ou momentaneamente da capacidade de alcance do regulador brasileiro, no médio prazo se resolve, pelo fato de que a gente tem muita cooperação com outros reguladores pelo mundo afora. Perfeito. Exatamente. A gente chegou nesse relatório também a questão da SEC dos Estados Unidos, né, a Securities and Exchange Commission, que ela tem sido muito rigorosa quanto à emissão de tokens, e eles consideram muitos desses tokens como títulos que devem estar sujeitos às leis de valores imobiliários de lá. Então, a gente vê essa questão da regulação caminhando nesse sentido ao encontro das inovações, por exemplo, do DeFi, mas é uma míriade de tecnologias, muita tecnologia surgindo, então dá para compreender por que as agências reguladoras, os governos, as leis ainda estão tentando andar no mesmo ritmo das inovações, mas acho que a gente está indo pelo caminho certo nesse sentido também. E, Pedro, eu queria, então, finalizar com você essa sessão de regulação internacional. A gente tem no contexto da regulação bancária o Bank for International Settlements, o BIS, o SWIFT, várias maneiras e tecnologias e instituições que já fazem algum papel nessa questão de padronizar essa regulação internacional. Eu queria saber de você como é que você avalia a necessidade de uma regulamentação internacional coordenada, focada nas finanças descentralizadas, considerando as questões da tecnologia própria do DeFi, de transações descentralizadas, e que a gente ainda está nesse sentido, como o Jorge falou, de tentar seguir essa questão de regulação ao passo das tecnologias. Olha, eu acho que esse esforço de padronização, de estabelecimento de boas práticas internacionais é essencial para garantir que a regulamentação seja efetiva, né? No sistema
financeira tradicional, a gente conta com uma convergência muito maior, considerado ao longo de décadas, né? Não foi algo instantâneo, não, a gente não pode esperar que seja também no caso do DeFi. Mas a gente conta com uma convergência muito maior na parte de regulação do sistema bancário tradicional, de remessas internacionais, de regras de prevenção de lavagem de dinheiro. A gente tem uma padronização já no papel e na prática muito maior que, de certa maneira, são muito úteis e garantem que a regulamentação funciona. Quando a gente fala, por exemplo, sobre regulamentar ativos virtuais ou DeFi de maneira geral, a gente tem, nesse atual momento, a gente tem uma preocupação extra, porque como não existe um padrão internacional, como acho que o Jorge e você falaram, cada país, as visões de cada país estão mudando, são muito diferentes, estão mudando muito rápido, né? Um país, às vezes, é contra esse tipo de tecnologia, aí muda um presidente, o país passa a favor, ou o contrário. E tem países que estão querendo implementar isso de maneira rápida, e outros países que querem proibir. Então, quando a gente tem essa diferença tão grande entre países, dificulta o nosso trabalho aqui de fazer o ajuste da regulamentação. Porque, de uma maneira, a gente sabe que se a gente, nesse mercado, nessa situação, se a gente aperta demais no Brasil, a gente pode fazer com que outros países se tornem um paraíso para esse tipo de serviço, e que, no final das contas, a empresa não vem estabelecendo no Brasil, estabelece só no exterior, limitando o mercado nacional e às vezes expondo o consumidor nacional também a um risco, porque se ele quiser acessar aquele serviço, ele vai ter que ir lá fora. E pela outra ponta, se a gente deixa o negócio muito solto, muito leve, a gente corre isso da gente virar talvez um desses paraísos e já atrair talvez negócio que a gente não queria aqui no Brasil, trazendo consequências não só para os consumidores aqui do Brasil, mas também até para a imagem do Brasil no exterior, né? Se a gente permite que o Brasil se torne um país muito que, de certa maneira, fomenta esse tipo de atividade não desejada, a gente também corre o risco de sofrer consequências em relação a isso depois. E outra questão importante é que essa falta de padronização, às vezes, até afeta como é que a gente vai fazer uma norma quando a gente vai supervisionar. Hoje, lá dentro do Banco Central, a gente tem situações, por exemplo, que a gente permite que uma instituição regulada faça um acordo ou contrate serviços do exterior, desde que na jurisdição do exterior, em que a empresa que está prestando serviço esteja localizada, exista um regulador e que o Banco Central do Brasil tenha um acordo de cooperação com esse regulador. Mas aí, no caso do ativo virtuais, se a gente quisesse seguir essa linha, a gente não tem como, porque em grande parte dos países a gente nem sabe quem vai regulamentar, não tem lei definindo, não tem nenhum órgão que puxou para essa competência. Em outros órgãos, a regulamentação não existe regulamentação. É possível operar, mas sem regulamentação, sem órgão que supervisione aquela atividade. Então, a gente tem essa dificuldade extra de não saber necessariamente nem como esses serviços, que são naturalmente transfronteiriços, estão sendo supervisionados para o mundo afora. A gente não tem a segurança que a gente tem no mercado regular tradicional de saber que se uma transação está vindo do exterior, de um país também um país que segue as normas internacionais, que segue o padrão internacional, de que lá a transação passou por um ente lá que é regulado, que é supervisionado, e que aqui no Brasil a gente tem essa confiança mínima de que a contraparte de uma operação que chega aqui no Brasil, que sai aqui do Brasil, também acontece no mercado regulado e fiscalizado. Nesse mercado a gente não tem essa confiança ainda e acaba nos empurrando muitas vezes a tentar outras soluções que talvez sejam mais custosas ou que dê mais trabalho para o mercado, que não é o que a gente gostaria. Então, nessa nossa visão, para o mercado realmente funcionar bem, tem que ter esse esforço internacional de padronização. Perfeito. E é uma questão que perpassa todos os setores, não só financeiro, essa questão de padronização, Standard Setting Organizations, que a gente vê, por exemplo, em propriedade intelectual, de definição de padrão, alinha muito com a questão da interoperabilidade da tecnologia, né? Porque sem padrão não tem como ter uma interoperabilidade que funcione de fato. Obrigado pela sua consideração e eu queria abrir espaço aqui para vocês fazerem as considerações finais. Queria começar com o Jorge. Jorge, sobre DeFi, quais são suas considerações finais sobre o tema? Então, bom, primeiro agradecer o convite, honrado, parabéns pela iniciativa, né, de promover o evento e divulgar o ecossistema.
eu só vou repetir o que eu falei, de que eu particularmente acho as ideias vindas de finanças descentralizadas bem interessantes. Em qualquer coisa na vida, a gente sempre tem que separar o joio do trigo, porque, por outro lado, existe muita gente simplesmente querendo ganhar dinheiro fácil. Do ponto de vista de regulador, o que eu posso deixar aqui é uma mensagem que é, até certo ponto, técnica, porque quando a gente vê esse ambiente DeFi e o pitch de vendas, né, dos promotores desse ambiente, eles passam essa ideia de que é um ambiente que tem um certo equilíbrio natural pelo fato de que você cria plataformas, cria empreendimentos que têm os incentivos muito bem alinhados. Geralmente, os incentivos são materializados através de alguma coin, alguma moeda que vai flutuar de valor de acordo com o crescimento do ambiente, os interesses coletivos de todo mundo, que aí inclui o usuário, o investidor, o desenvolvedor, o promotor. E é uma boa ideia, mas lembrando que a regulação de valores mobiliários ela já partiu disso há muito tempo atrás. E faz 100 anos já que criaram a SEC nos Estados Unidos, obviamente, muito a história antes disso, mas o jeito moderno de fazer regulação de valores mobiliários já é de 1933, com a Securities and Exchange Act, e desde lá, uma tecnologia muito grande veio sendo feita, e que, ao fim e ao cabo, ela reconhece que simplesmente um alinhamento de incentivos não é suficiente para coibir algum aspecto muito natural de alguns seres humanos de se beneficiar com o dinheiro dos outros. E se você criar um ambiente de responsabilização direta de administradores do patrimônio de terceiros, você não consegue ter uma segurança de que aquele investimento que você está fazendo realmente vai ter ou seja, aquele terceiro vai cuidar bem do teu dinheiro, né? Então, é sempre bom checar a realidade dos fatos e entender de que não é só a regulação de valores imobiliários, mas todas as regras de listagem numa bolsa de valores, as regras contábeis, as boas práticas contábeis, as leis de recuperação judicial. Existe um arcabouço jurídico enorme, feito justamente por entender que, se fosse simplesmente alinhar o interesse de emissores com investidores, as coisas seriam super fáceis, mas não são, né? Então, o investidor tem que estar ciente dessas complexidades, tem que estar ciente de que, às vezes, a regulação ela parece ser muito complicada, às vezes, de fato, ela talvez onerosa, mas ela está aí por um motivo, né? E o motivo é que a gente tem um histórico de dezenas e dezenas de anos entendendo como que é essa interação, o que acontece quando alguém faz uma proposta de valor para o detetor de um recurso em troca de remuneração. Então, é sempre bom ter isso na cabeça. Perfeito. Pedro, abro espaço para você. Então, eu também quero agradecer a oportunidade, pessoal, o convite de vir aqui falar com vocês sobre esses assuntos tão em voga e estão tomando tanto nosso tempo aqui na regulamentação também, né, do setor financeiro. E eu faço minhas palavras do Jorge, que são essa questão. A gente vê o DeFi, tudo que está nessa perda, desde DLT, desde Bitcoin, a tokenização de ativos, a gente vê tudo isso com bons olhos, porque a gente vê o potencial que essas novas tecnologias têm de aumentar a eficiência do sistema financeiro e, por consequência, a inclusão também, né? A gente vê o potencial de redução de custos, de aumento de velocidade e de retirada de barreiras à entrada nesse setor. Mas a gente também vê o risco que estão dentro desses novos sistemas, a questão da nova tecnologia traz. A gente vê, como o Jorge mencionou, problemas que a gente já identificou e já corrigiu no mercado tradicional por meio de regulamentação, e vê que esses novos setores estão também expostos a esse mesmo tipo de risco, de problemas. E a gente está agora nesse esforço de estudar esses novos setores e entender exatamente que risco estão presentes e em que medida, para a gente poder incorporar isso ao sistema tradicional da maneira mais segura e eficiente possível. A gente quer continuar mantendo um sistema financeiro que seja seguro e, igualmente,
permissível à inovação. Eu acho que o Banco Central embarcou nos últimos 10, 15 anos, imagina forte inovação, tanto regulamento do fintech, arranjo de pagamento, e mais recentemente com o Pix, por exemplo, buscando justamente usar novas tecnologias, permitir novos modelos de negócios para aumentar a inclusão financeira. E eu acho que a gente vai seguir nessa linha, nesse novo mercado, mas com a cautela e com o cuidado necessário. Obrigado, pessoal. Perfeito, obrigado pela participação de vocês. Agora eu passo a palavra para Mariana Freitas para encerrar esse webinar. Queria encerrar agradecendo, principalmente o tempo de vocês por estar aqui hoje com a gente. Acho que é um debate muito frutífero, que tem muito ainda a ser construído. Esse é mais um esforço do Laboratório de Políticas Públicas e Internet LAPIM, investigar os desafios que são trazidos pelas tecnologias digitais e tentar traduzir de uma forma acessível para todos, para que a tecnologia continue sendo o que ela é, para o benefício da sociedade. Convido a todos também a acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo para o relatório no nosso site de Finanças Descentralizadas, uma investigação feita pelo time. E é isso, muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter participado. Tchau.